Fala investidores, beleza? Pessoal, esse vídeo é continuação do vídeo de ontem, onde eu estou mostrando os 5 fiagros relativamente mais seguros para se investir nesse ano de 2024. Então no vídeo de ontem eu havia mostrado 3 e hoje eu vou mostrar o restante, com um acréscimo de mais um. Então no total vão ser aí 6 fiagros bastante interessantes para se investir nesse ano de 2024. Eu decidi dividir para que o vídeo não ficasse muito longo e cansa de se assistir. Então, sem mais enrolação, vamos lá. O próximo fiagro, pessoal, considerado aí seguro para se investir é o Rura 11. É um fiagro aí do Banco Itaú. Atualmente sendo negociado aqui a R$ 10,69, com dividend yield de praticamente 13% e já pagou nos últimos 12 meses por cada cota o valor de R$ 1,39. Além disso, ele está com uma pequena valorização nos últimos 12 meses de 3,7%. Descendo aqui, podemos ver que o preço justo do Rura 11 é os R$ 10,01, mas como vimos lá em cima, ele está custando R$ 10,69. Então, ele está acima do que seria o seu preço justo. Podemos ver que seu P sobre VP está de 1,07. Isso quer dizer que ele está com ágio, no caso, custando mais caro, aproximadamente 7%. Então, apesar de ser um excelente fiagro, esse não é o melhor momento para você investir no Rura 11. Por qual motivo? Os fiagros eles funcionam de maneira similar aos fundos imobiliários de papel. Então, eles mexem com dívidas. Os fiagros mexem com os CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio, e os fundos imobiliários de papel mexem com os CRI, que são certificados de recebíveis imobiliários. Então, um é do setor agro e o outro do setor imobiliário. Porém, de modo geral, é a mesma coisa. Então, não é aconselhável você pagar ágio, no caso, pagar mais caro, em ativos que mexem com dívidas. Atualmente, ele tem um patrimônio aqui de 1,6 bilhão de reais, então é um fiagro muito grande. Tem um caixa bastante interessante aqui de 337 milhões de reais, então tem um poder de investimento muito bom no momento. Conta atualmente com 56 mil cotistas e tem uma boa liquidez superior a 2 milhões de reais. Isso sua liquidez diária. Descendo aqui podemos ver que seu último rendimento anunciado foi correspondente ao mês de dezembro de 2023, que ele anunciou 10 centavos por cada cota. Então podemos ver que ele sempre anuncia aqui no último dia útil de cada mês. Então nesse mês de janeiro, no seu último dia útil, ele vai anunciar os seus rendimentos. Aqui no seu relatório de inicial, vamos entender um pouquinho melhor sobre esse fiagro. Então ele mostra aqui que ele pode investir em CRAs e LCAs, entre outros tipos de ativo. E ele busca aqui uma rentabilidade no longo prazo de aproximadamente CDI mais 3 até 3,5%. Uma das principais características que faz com que o Rura 11 seja considerado um ativo seguro é a sua diversificação. Então ele é um tipo de fiagro bem diversificado em vários setores. Então ele é um tipo de fiagro bem diversificado de um modo geral. Primeiramente podemos ver aqui a sua exposição por região. Então podemos ver que ele tem aqui investimento em vários locais do país, porém se concentra um pouquinho aqui na região centro-oeste. Ele tem aqui também sua exposição setorial, no caso o setor de atuação dos seus principais devedores. Então podemos ver que é bem diversificado. Observe o tanto de segmento dos seus devedores. Atualmente ele é o fiagro mais diversificado com respeito a essa exposição setorial. E aqui mais embaixo também podemos ver a sua exposição por tipos de garantia. No caso, quais as garantias que foram dadas para os seus devedores caso eles não consigam cumprir com o compromisso mensal de pagar o Rura 11. Então vocês podem ver aqui vários tipos diferentes de garantias que foram dadas por seus devedores, mostrando-se também que ele é bem diversificado com respeito a isso. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ver que no momento ele tem 52 devedores, então uma quantidade muito grande. Ele menciona aqui que seus top 5 devedores atualmente correspondem a 22% do seu PL, então ele tem aqui menos de 5% nos seus 5 principais devedores. Em média, ele empresta aqui para cada um 25,9 milhões de reais e ele atualmente atua em 18 segmentos ou culturas diferentes. Então, mostrando assim a sua diversificação, o Rura 11 leva muito em consideração. E aqui ele mostra todos os ativos CRAs que atualmente ele tem. Então, ele vai falar aqui quem é o devedor. Então, ele vai mostrar aqui o segmento de atuação desse devedor, a região que ele está localizada, as garantias que foram dadas por esse devedor, se os juros é mensal, ou semestral ou trimestral. Então, por ter alguns pagamentos aqui semestral, tem algumas épocas que ele vai receber um valor maior de receita. Ele mostra aqui também quais são os indexadores, a sua taxa de compra, no caso a sua taxa de juros fixa, e o valor emprestado em cada um deles, além do PL, do patrimônio líquido investido em cada um. Então podemos ver que ele tem uma maior exposição nesse primeiro aqui,
os 6,3%, porém todo o restante é inferior a 5%, o que minimiza aí os riscos. E apesar dele ter uma concentração maior, um pouco superior a 5%, é uma taxa aqui considerada CDI mais 2,50%, uma taxa muito segura. Então, muito difícil esse devedor dar algum tipo de calote no Rural 11. O próximo fiagro, pessoal, é o KNCA11, um fiagro aí da Kinea, uma excelente gestora. Atualmente sendo negociado a R$ 104,65, com o dividend yield de 13,5%, e já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota o valor de R$ 14,17, e está com uma pequena desvalorização nos últimos 12 meses de 2%. Se descermos aqui, podemos ver o seguinte, que seu preço justo é os R$ 103,07, mas como vimos lá em cima, está custando atualmente R$ 104,65. Então está um pouco acima do que seria o seu preço justo. Seu preço sobre VP está de 1,01. Então isso quer dizer que ele está com ágio aí, custando um pouco mais caro, apenas 1%. Atualmente ele tem um patrimônio de 2,2 bilhões de reais, conta com caixa aqui superior a 128 milhões, disponível aí para futuros investimentos, tem um pouco mais de 57 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez muito boa, superior aqui a 3 milhões de reais. Descendo um pouquinho aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado foi correspondente ao mês de dezembro de 2023. Ele anunciou aqui R$ 1,05 por cada cota. Então ele sempre anuncia no último dia útil de cada mês. Então se você quiser receber dividendos do KNCA11, você tem que se posicionar nele, no caso comprar cotas dele, até o último dia útil desse mês de janeiro de 2024. Aqui no seu relatório gerencial podemos entender um pouquinho melhor como é que esse fiagro ele funciona. Então podemos ver aqui as maneiras que atualmente ele pode investir em CRA, CRIs, cotas de outros fiagros, LCA e LCI. Podemos ver que seus ativos CRAs estão indexados ao índice CDI com uma taxa média aqui de 5% e ao índice IPCA com uma taxa média aqui de 7,9%. Então são taxas consideradas um pouco mais elevadas, consideradas aí até moderadas. São taxas aí consideradas de ativos um pouco mais arriscados se compararmos com os outros fiagros que eu já mencionei. Porém, algumas características dele faz com que ele minimize um pouco esses riscos, que vamos ver mais adiante. Aqui podemos ver com respeito à sua distribuição geográfica, no caso a região que atua seus principais devedores. Então podemos ver que ele é bem distribuído. Então isso daqui minimiza os riscos. Podemos ver também a sua alocação para o setor. Então ele é bem diversificado, apesar dele ter uma exposição um pouco maior que a empresas do setor de açúcar e etanol. Um ponto interessante é com respeito aos seus indexadores. Ele não é um fiagro que é dependente apenas do CDI. Ele tem aqui 28% também dos seus ativos CRAs e LCI indexado ao índice IPCA. Então, apesar da sua diminuição posterior desse ano de 2024 da sua receita por causa da queda da taxa Selic, ele é um ativo que vai sofrer menos do que os outros que têm 100% de exposição ao índice CDI. Outro ponto, pessoal, que minimiza os riscos do KNCA11 é com respeito à sua diversificação com respeito aos seus devedores. Então ele não tem alta exposição a nenhum deles. Ele vai mostrar aqui quem é o devedor, qual é o indexador desse título, a taxa de aquisição, o valor emprestado e aqui vai mostrar a porcentagem do PL, no caso do patrimônio líquido do KNCA11 investido nesse ativo. Então podemos ver aqui que ele não tem exposição superior a 5% em nenhum deles. É tudo de 4% para baixo. Então isso daqui minimiza bastante o risco, porque se algum ativo dele vier a dar algum tipo de calote, já que ele tem uma exposição pequena, então o impacto na receita vai ser bem pequeno. Apesar de eu ter falado 5 fiagros, pessoal, eu vou falar aqui de mais um que eu acho bastante interessante, que é um fiagro de base 10, que vale a pena você tirar um tempinho aí para poder estudar. Então, no total aqui vão ser 6 fiagros relativamente seguros para se investir nesse ano de 2024. Por último, eu estou falando aqui do FGAA11, atualmente sendo negociado aqui a R$ 9,30, com um dividend yield de 16,4% e já pagou aqui nos últimos 12 meses o valor de R$ 1,53 por cada cota no acumulado e está com uma desvalorização nos últimos 12 meses de 7%. Se descermos aqui, podemos ver que se o preço justo é os R$ 9,58, mas como vimos aqui em cima está custando R$ 9,30. Então ele está abaixo do que seria o seu preço justo. Seu preço sobre VP está de 0,97. Isso quer dizer que ele está com desconto aí de 3% para o que seria o seu preço justo. Ele tem um patrimônio aqui de 432 milhões de reais, conta com 15 milhões em caixa e tem um pouco mais de 44 mil cotistas. Além disso, tem uma boa liquidez média diária superior a 1,7 milhões de reais. E aqui podemos ver que seu último rendimento anunciado foi de 11 centavos por cada cota. Ele realizou o anúncio aqui no dia 8/1
e vai realizar o pagamento na próxima segunda-feira, dia 15/1. Aqui podemos ver como está distribuída as suas alocações, então ele mostra aqui todos os seus devedores atuais. Podemos ver que ele tem sim algumas concentrações em alguns, uns aqui com 14%, outros com 10% e 7%, porém são ativos relativamente considerados seguros. O ideal seria não ter concentrações, porém as taxas cobradas desses devedores é considerados aí de ativos relativamente seguros. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que ele tem uma maior exposição ao índice CDI, com 98,8% e apenas 1,2% ao índice IPCA. Então é provável que no decorrer de 2024 ele venha a diminuir a sua exposição ao índice CDI. Aqui podemos ver a origem desses CRAs. Então podemos ver que 73% desses CRAs foram estruturados pela própria gestora, que é a FGA, é uma empresa aí que já mexe há mais de 20 anos com respeito a esse setor agro, então é uma empresa que tem experiência, então isso traz também uma maior segurança na hora de se investir, já que são ativos estruturados por uma gestão que tem conhecimento do assunto. Aqui podemos ver a qualidade dos seus ativos e também como é que está alocado seus recursos. Podemos ver que 92% dos seus ativos são CRAs, são investimentos em CRAs. Ele tem 5,9% investido em CRIs e o restante aqui 1,3% em ativos de liquidez, geralmente aí ativos da renda fixa. Aqui podemos ver a sua distribuição geográfica, então ele tem aqui posições em várias regiões do país, porém nota-se que ele tem uma maior exposição aqui na região sudeste e centro-oeste, especialmente lá no estado de São Paulo. E aqui por último, pessoal, vocês podem ver todos os ativos CRAs que ele tem. Então ele vai mostrar aqui quem é o devedor, o seu indexador juntamente com a sua taxa fixa, o valor emprestado nesse CRA e também a porcentagem do seu PL. Como eu falei, tem alguns que ele tem uma exposição maior, por exemplo esse daqui, ó, que ele tem 10%, então é sim uma concentração, mas se observarmos aqui a sua taxa, é de CDI mais 1%, então uma taxa muito segura. Então pessoal, mostrei aí 6 fiagros que são relativamente considerados seguros para se investir nesse ano de 2024. No vídeo de ontem eu havia mostrado 3 e agora mostrei mais 3 fiagros bastante interessantes aí para você estudar se algum deles lhe interessar, beleza? Espero que o vídeo tenha ajudado você de alguma maneira. Deixe aí seu like como uma maneira de você mostrar o seu apoio e até a próxima.